Vamos falar um pouquinho da gripe aviária. O vice-presidente Geraldo Alckmin declarou que a gripe aviária está limitada ao município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O vírus da influenza aviária de alta patogenicidade foi detectado pela primeira vez no país em uma granja de aves comerciais. Segundo Alckmin, todos os protocolos sanitários estão sendo cumpridos. Desde a confirmação do primeiro caso de gripe aviária, o governador do Rio Grande do Sul decretou estado de emergência em saúde animal por 60 dias. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, falou sobre isso. Vamos acompanhar um trecho. É muito importante que, com o decreto de emergência zoossanitária, todo o sistema está mais alerta, todos os fiscais, todos os sistemas estaduais estão alertas a qualquer tipo de suspeita. E a própria população também, um criador de aves de subsistência, no fundo de casa, ou uma granja comercial, ao primeiro sintoma de um animal doente, por qualquer doença que seja, inclusive respiratória, que é normal, mas que não seja a gripe aviária, alerta se coloca no sistema. E é melhor que assim ou seja, que a gente vai lá, investigue, e porque com a transparência e eficiência, bloqueando e investigando esses casos, a gente ganha também credibilidade. 9 destinos suspenderam as importações de carne de frango do Brasil. Países que não estão importando frango: China, México, Uruguai, Argentina, Chile, Coreia do Sul, Canadá, África do Sul e a União Europeia, que sozinha já é um bloco e reúne 27 países. Fávaro também falou sobre o bloqueio dos mercados. Vamos ouvir. O que pode acontecer ainda assim, em alguns países, como foi o caso do Newcastle no Rio Grande do Sul com a China retirou o bloqueio de todos os outros 26 estados brasileiros, mas manteve no Rio Grande do Sul, fazendo questionamentos pertinentes àquele ponto do foco, no caso de Newcastle, até se darem por satisfeitos e confiantes em reabrir aquele mercado. É assim que a gente espera que vai acontecer também agora no caso de gripe aviária. Bom, Guilherme Mendes, se países vizinhos como Argentina, Chile, Uruguai, se a União Europeia estão vetando a importação de frango e o governo diz que é um problema restrito a um município no interior do Rio Grande do Sul, o governo está se comunicando mal? Não, acho que o governo não está se comunicando mal, está tentando, é claro, passar uma imagem de tranquilidade para o mercado interno e, sobretudo, para o mercado externo. Mas essa notícia, sim, é catastrófica. Se os Estados Unidos entrar na lista e também deixar de comprar a carne de frango brasileira, aí nós teremos basicamente um bloqueio do setor, porque as grandes aquisições são feitas pela União Europeia, pela China e pelos Estados Unidos. Dos 3 grandes, só está faltando realmente os americanos colocarem o Brasil nessa lista de países em que a carne não é segura, a carne de frango não é segura. É uma notícia, sim, muito preocupante. O único lado bom, como tudo na economia, é que aqui no mercado interno o preço da carne de frango vai cair, porque nós vamos ter uma super oferta desse tipo de carne, porque as exportações praticamente vão tender a zero. Agora, é importante, sim, isso que o ministro falou, que os produtores, os criadores, melhor dizendo, notifiquem com a máxima urgência qualquer tipo de ocorrência, porque a gente não sabe exatamente o fato de um caso já ter sido diagnosticado e identificado, não quer dizer que isso não esteja espalhado em outras avícolas Brasil afora, e a gente só vai ter essa certeza na hora em que os produtores tiverem esse cuidado e, sobretudo, o Ministério tiver a agilidade necessária para, em questão de horas, enviar ali um técnico responsável ou para afastar ou para começar a tratar o rebanho, O rebanho não é o termo mais adequado, mas se usa para galinhas também. Então, de fato, do ponto de vista econômico, essa notícia não poderia vir num momento pior, O segmento vinha crescendo, vinha numa ascendente. O Brasil fez muito esforço para colocar a carne de frango nos mercados asiáticos, também, sobretudo, no Oriente Médio, e agora essa notícia é, de fato, aterradora. Espero que a gente consiga dar uma resposta rápida para que o setor não sangre ainda mais do que já começou a sangrar nessa uma semana em que as primeiras notícias de embargo vieram a público, Perfeito. Rebanho ou galináceo ou galinhame? Eu queria ouvir a sua opinião, minha querida Cíntia Nunes.
Bom, nesse caso, eu entendo super importante a gente dizer que não vejo realmente nenhuma causa que o governo tenha alguma responsabilidade nisso. É uma tragédia ecológica de saúde animal. Segundo, eu não sei se alguém aí souber de uma informação melhor, mas segundo o estudo que eu fiz, uma das causas disso é a transmissão feita por aves migratórias. Então, é algo que, por melhor que se fizesse, não teria uma situação de se evitar, né? A não ser realmente, porque a gente não sabe se eventualmente algum produtor está subnotificando, mas não sendo isso, o governo cumpriu protocolos pré-estabelecidos de fazer realmente a cessação por período determinado, e os países com os quais o governo tinha essa transação comercial também cumpriram os mesmos protocolos. Porque se para nós é um risco que a gente tenha contaminação dos outros produtores, imagine também para eles que isso aconteça, né? Então, realmente, assim, nesse caso, eu não penso que o governo tenha qualquer responsabilidade, a não ser do que vai ser feito daqui para frente, porque, de fato, é algo, como a gente tem aí, endêmico de algumas situações, e pelo que eu vi, não é só as aves domésticas, né? Nós temos outros animais, acho que leões marinhos também podem ter, então é algo que essas cepas estão aí distribuídas no mundo e elas podem aparecer. É lamentável, é triste. Também, provavelmente para nós, num primeiro momento, o ovo vai ficar mais barato. A gente vinha aí numa crescente, o preço do ovo vai diminuir, porque diante da diminuição também das exportações, a gente vai ter uma quantidade de oferta maior. Então, naturalmente, a economia, num primeiro momento, pensando no ovo, que é um alimento de baixo custo e alto valor nutritivo, que bem consumido por praticamente todas as parcelas da população, num primeiro momento só ajuda a segurar algumas outras questões. Mas é lamentável, a gente espera que realmente os produtores notifiquem e não façam vistas grossas, porque é algo que vai prejudicar toda uma nação em termos de um setor importante, como o Guilherme disse, que vinha crescendo e que a gente espera que logo isso possa ser contido para as coisas retornarem de onde a gente estava. Henrique Kriegner, quero te ouvir. Olha, acho que a gente tem que lembrar, Capês, que em 2023 nós tivemos uma crise semelhante e teve também a mesma motivação que se levanta para agora, né, como possibilidade, que é a questão que a professora Cíntia trouxe das aves migratórias, e tudo foi resolvido em 12 minutos. 12 dias, perdão, 12 minutos seria perfeito, né, mas foram 12 dias que eles conseguiram resolver ali e conter os lotes que foram contaminados e isolar de uma maneira que não prejudicasse toda a exportação. A gente está vendo uma tentativa do governo, porém não está com a mesma eficiência de 2023. Essa é bem verdade que a gente pode fazer a comparação desses dois casos. A esperança agora é que não venha fazer sangrar ainda mais a economia e colocar mais um desafio para o agro brasileiro, que já sofre com tantas barreiras e tantas questões, inclusive com a falta de investimento por parte do governo federal. Então isso já é um empecilho aí que a gente pode ter de esperança, né, que não venha a ser colocado mais uma vez. O mercado interno vai absorver e aqueles ovos também, especialmente não só as carnes, mas os ovos também vão ser aqueles que estavam próximos da área de contagem, também vão ser distribuídos internamente, mas é importante dizer que isso vai vir sem risco de transmitir a gripe, né? Não vai ser, o setor não vai distribuir carne contaminada, muito menos os ovos contaminados, isso tudo já foi descartado, agora é uma questão de relações públicas mesmo por parte do governo federal, de conseguir ativar sua diplomacia e fazer com que os países levantem os bloqueios. Muito bem.